No vídeo de hoje iremos falar sobre Sauroptes e Chorioptes. E o grupo é composto por Darlane, Larissa, Letícia, Maria Clara e Sara. Oi, eu me chamo Larissa e vou falar um pouquinho sobre os aspectos morfológicos da espécie Psiloroptes. Eles têm o corpo no formato oval e são achatados dorso-ventralmente. As fêmeas adultas são maiores do que os machos. Seu tamanho é de 0,3 a 0,6 milímetros, visto somente por microscópio. E essa é uma espécie de ácaro parasita, que não é escavadora e vive sobre a pele. Então, ela se alimenta de linfa e de líquido tecidual. Seu corpo é dividido em gnatossoma, onde ficam as estruturas bucais, e o idiossoma, que é a parte posterior, que se localizam os órgãos internos e as patas. Possui 4 pares de pernas bem desenvolvidas. As patas anteriores são longas e nas extremidades aventosas circulares, sendo essas as patas com pendículos articulados, que são estruturas usadas para aderir à pele do hospedeiro. Os machos possuem as ventosas presentes em todas as patas e as fêmeas só nas 3 primeiras patas. Os machos apresentam uma estrutura chamada ventosa copulatória, presente na parte posterior, utilizada na reprodução. Possui quelíceras longas e adultas, feitas para perfurar e se alimentarem do líquido tecidual, terminando em uma extremidade pontiaguda. E diferente dos ácaros escavadores, o Psiloroptes não faz túneis na pele. Alguns aspectos morfológicos do parasita. Os Chiroptes possuem o corpo oval e achatado, e geralmente as fêmeas elas são maiores do que os machos. As patas têm peptículos mais curtos e não tão articuladas. Possuem um aparelho bucal mais arredondado, no tipo mastigador superficial, não adentrando muito na pele, e porque são espécies de mangues superficiais. Alguns estudos morfométricos apontam que algumas setas no aptossoma masculino são úteis principalmente para distinguir os morfótipos do parasita. O ciclo biológico de ambos, Pseudópodes e Charópodes, é bem parecido, é bem similar. O que pode diferenciar um pouco mais é justamente o hospedeiro. Dependendo do tipo ou da espécie, altera-se também o hospedeiro. No exemplo que a gente tem, é Pseudópodes ovis. Então, o hospedeiro são os ovinos. Mas, no geral, o ciclo é um ciclo direto, com apenas um hospedeiro. Não são ácaros escavadores, então acontece na superfície da pele, da pelagem, da onde for que ele estiver. A fêmea deposita ali seus ovos, passa por um processo de incubação de alguns dias e eclodem as larvas. As larvas permanecem sobre o animal, o hospedeiro atingido. Depois acontecem as mudas, muda para ninfa, protoninfa e deutoninfas, e então podem mudar-se para adultos. Quando se muda para adultos, machos e adultos fêmeas, onde eles copulam, se alimentam sobre a superfície da pele, e então as fêmeas depositam seus ovos novamente sobre a pele do hospedeiro e o ciclo recomeça. Bem, como já foi dito do ciclo de vida geral de ambas as espécies, que são bem parecidos, bem similares, agora vamos ver as particularidades de cada ciclo, porque em tese é bem parecido, mas tem ali as suas diferenças. Por exemplo, de Pseudópodes. O ciclo dura de 10 a 21 dias. Os ácaros normalmente procuram locais com pelos mais densos, pelagem mais densa, se alimentam de fluido tecidual e cutâneo. Eles podem sobreviver fora do hospedeiro, mas é muito difícil. Normalmente o ciclo é todo sobre o hospedeiro, eles são permanentes no hospedeiro. Se for fora do hospedeiro por alguma
algum motivo, o que é muito difícil, locais frios e úmidos têm a sua preferência. Sobre a sua patogenicidade, ela é alta, causa sarna pseróptica e ela apresenta sintomas um pouco mais intensos comparado com Charoptes. Bem, como já foi dito do ciclo de vida geral de ambas as espécies, que são bem parecidos, bem similares, agora vamos ver as particularidades de cada ciclo, porque em tese é bem parecido, mas tem ali as suas diferenças. Por exemplo, de Pserópodes, o ciclo dura de 10 a 21 dias. Os ácaros normalmente procuram locais com pelos mais densos, pelagem mais densa, se alimentam de fluido tecidual e cutâneo. Eles podem sobreviver fora do hospedeiro, mas é muito difícil. Normalmente o ciclo é todo sobre o hospedeiro, eles são permanentes no hospedeiro. Se for fora do hospedeiro por algum motivo, o que é muito difícil, locais frios e úmidos têm a sua preferência. Sobre a sua patogenicidade, ela é alta, causa sarna pseróptica e ela apresenta sintomas um pouco mais intensos comparado com Charoptes. Bem, as espécies de importância de cada gênero. Pserópodes, a gente tem Pserópodes ovis, que normalmente acomete ovinos, pode acontecer de acometer bovinos também, mas é mais comum ovinos. Cunicole, que é de coelhos, equi de equino e bovis de bovino. Todas elas vão ocasionar a mesma sarna pseróptica. O que muda? Justamente o hospedeiro, cada uma tem o seu hospedeiro específico, e quando a gente fala em questões de sintomas, normalmente os sintomas vão ser os mesmos, né? O que muda justamente é porque cada uma vai ser um hospedeiro diferente e pode ser que alguma vai ter um local específico para agir. Talvez, dependendo do local em que ela esteja, pode acabar aparecendo um sintoma em um e não em outro, mas no geral a coceira, o purido, é tudo bem semelhante. As espécies de importância do gênero Cheiroptes, a gente tem Cheiroptes bovis, que acomete ruminantes, grandes e pequenos ruminantes e também equinos. Temos Cheiroptes equi, que acomete os equinos especificamente, e a Texanus, que ela é similar com a Pserópodes bovis. Ela tem ali seus sintomas, sua forma de ação é bem parecida. Da mesma forma que a anterior, essa também vai causar a sua sarna específica. O que muda justamente vai ser da mesma forma os hospedeiros e talvez, dependendo do local em que ela age, pode aparecer algum sintoma ali, mas em tese é bem parecido, só muda mesmo o hospedeiro. Hoje eu vou estar falando sobre as características das doenças que estudamos. A sarna pisoróptica e a sarna corióptica. Começando pela sarna pisoróptica, ela é causada por um tipo de ácaro, que provoca lesões crostosas, úmidas e sem brilho. É uma doença que causa muita coceira, conhecida também como prurido, causando também irritação e queda de pelos. Nas áreas afetadas podem aparecer crostas espessas e feridas que deixam a pele com aspecto bem machucado. Essa forma de sarna é altamente contagiosa, ou seja, ela se espalha com facilidade. A sua transmissão ocorre por meios de animais contaminados ou objetos contaminados, como por exemplo, escova, camas, coleiras. Agora eu vou estar falando da sarna corióptica. Lesões mais secas, né, com descamação leve e crosta fina. É uma doença com evolução lenta, ou seja, muitas das vezes ela não é muito perceptível. O animal pode estar tendo ali essa doença, só que ele não vai ter ali um incômodo, então não vai ser muito notório. Essa doença, ela pode gerar desconforto no animal e também pode levar à queda do seu desempenho, mas raramente ela é fatal. Sua forma de transmissão é através de contato direto com o animal infectado ou através de objetos inanimados. E para finalizar a minha fala aqui, a principal diferença entre essas duas sarnas é que a pisoróptica ela é mais grave, né, por conter lesões
mais úmidas, crostas espessas e coceira intensa, trazendo aí mais incômodo ao animal. Já a sarna coeróptica, ela é mais leve, ela é mais seca, uma evolução mais lenta, trazendo aí menos incômodo para o animal. Agora a gente vai falar sobre os aspectos epidemiológicos dos dois gêneros. E a gente vai começar pelo Pisorópodes. Esse ácaro ele ocorre geralmente em regiões mais frias e mais úmidas, por ser um lugar de melhor sobrevivência para ele. E no Brasil, ele se encontra mais no sul e no sudeste. Esses ácaros, eles afetam ovinos, bovinos, caprinos, coelhos e equinos, a depender de cada espécie, né? Como a gente viu nos slides anteriores. A sua transmissão, ela é por via direta entre os animais, mas também pode acontecer por via indireta, como por coxos, cercas, escovas e baias. Ele é um ácaro que ele vive até 17 dias fora do hospedeiro, o que torna mais fácil essa transmissão por via indireta, mesmo sendo menos comum. Nós temos também alguns fatores que aumentam a disseminação desse ácaro, como por exemplo, a alta quantidade, né, de animais no ambiente, o frio e a umidade, consequentemente a falta de insolação, né? A falta de controle sanitário dos animais e animais de quarentena sem regularização, a deficiência nutricional e a imunidade do animal também afeta muito. E essa disseminação ela também aumenta facilmente quando tem muitos animais, porque um animal que ele é assintomático, ele também mantém o ácaro no rebanho. Então, mesmo sendo assintomático, ele pode transmitir esse ácaro para outro animal. Agora nós vamos falar sobre o Chorioptes. É uma das sarnas mais comuns em regiões frias e temperadas. E ocorre em maior quantidade, né, no inverno, por ter animais com uma pelagem mais densa e por eles ficarem mais tempo confinados. Ele é um ácaro que geralmente afeta bovinos, ovinos, caprinos e equinos. Porém, por ter uma baixa especificidade, também afeta muito, né, mamíferos no geral. Assim como a outra espécie, a sua via de transmissão é direta entre os animais e indireta através de coxos, baias, celas e escovas. Porém, é mais comum a via direta. E a disseminação dele se dá em maior quantidade, com mais facilidade, em ambiente frio, ambiente úmido, ambiente com alta densidade de animais, pela falta de higiene, pela baixa imunidade, por esses fatores bem parecidos com o da espécie anterior. E assim, comumente, né, animais que portam a doença e currais que já estão contaminados, eles mantêm uma infestação. Por isso que a alta densidade de animais, ela frequenta tanta doença, ela faz a doença aumentar tão rápido, porque é uma doença de fácil transmissão e fácil permanência. Agora vamos falar da importância na medicina veterinária, começando novamente pelo Pisoróptes. Essa sarna, por ser uma sarna, né, e ter maior quantidade na pele, ela pode afetar porque causa a perda da lã, do leite e da carne do animal. Também causa uma redução de peso e no crescimento dos animais, porque o animal está com uma doença, né? Também aumenta o custo do tratamento e do manejo do animal, porque como é uma sarna que pode infestar todo um acoplado de animais, acaba aumentando o custo, porque você não tem custo só com um animal, você consequentemente vai ter com vários. E também pode afetar a comercialização e a exportação de animais, porque não tem como exportar um animal doente. E os Chorioptes são praticamente a mesma coisa, também pode reduzir o empenho do animal de produção, né, como leite, carne, essas coisas. Também causa perda de lã dos animais, porém em menor quantidade. Ele também aumenta o custo, né, com limpeza, com a prevenção da doença. E essas infestações crônicas, elas podem afetar rebanhos grandes, por ser uma sarna também de via direta entre os animais. Ela se manifesta de via direta, ela transmite de via direta.